Bom dia a todos deste salão, a todos nos canais do YouTube e a todos vivos do plano espiritual. Falar do tempo de Jesus exige uma abstração interessante. Nós podemos falar calcados na literatura espírita, como fez a Mirna. Aí nós falaríamos somente para os espíritas. Alguém que não conheça a doutrina espírita, deste jeito não me interessa. Poderíamos falar baseados apenas ou limitados ao campo da arqueologia, da história, da ciência materialista, que fugiria do objetivo desta casa, que é o ensino do Evangelho. Este é o objetivo desta casa. Foi e será divulgar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, eu busquei, e espero conseguir, mesclar, como Kardec, não estou me comparando a ele nem a sua capacidade, mas mesclar o conhecimento humano e a informação do Evangelho. E para nós pensarmos no tempo do Cristo, nós precisamos, primeiro, desmontar o nosso tempo, desconstruir os nossos conceitos, ideias e emoções. Por quê? O mundo em que Jesus nasceu não existe nada além lembranças, influências espirituais que nós trazemos de lá, influências culturais. Mas é um mundo de escombros. É um mundo em povos extintos. Apenas os israelitas, apenas no sentido limitado, sobrevivem daquela época. Então, o que nós temos são construções, desconstruções, reconstruções acadêmicas. E conceitos que hoje, com todo o nosso conhecimento, nós fazemos daquele povo. E toda hora, quando nós estudamos, lemos, vemos filmes, documentários, etc., nós pensamos assim, nossa, como podiam pensar assim? Como podiam agir assim? É preciso, então, tentar voltar, pelo menos em emoção, para entender como podiam pensar assim, como podiam e agiam assim. Porque nada é por acaso, nós sabemos disso. Existe uma regra de construção, existe uma regra inabalável de progresso. Ninguém consegue parar o carro do progresso. Nós podemos, por desconhecimento, ignorância, dê o nome que quiser, dificultar, mas impedir, não. Então, nós vamos progredindo. Então, esse mundo que nós vamos passar por ele, é um mundo, por exemplo, que o tempo ainda não era contado. O dia começava com o nascer do sol, terminava com o pôr do sol. Não se tinha noção de hora, não se tinha noção de calendário. O calendário ainda, a contagem dos meses, dos anos, naquele lugar, vamos situar, onde nós estamos. Nós estamos no Oriente Médio geral,
Não preocupar com o mapa. Esse mapa que nós temos hoje da Cisjordânia não existia. Não existia. Eram povos que vagavam. Os impérios não têm essa ideia, não tinham a ideia do império, que um comando dentro de um território. Eram povos nômades e seminômades, que apareciam e desapareciam. O calendário variava de lugar para lugar, de cultura para cultura. E essas culturas se falavam. O Oriente não era um lugar tão distante. A China não era um lugar tão apagado. O homem já conversava com a China, mas a contagem de tempo na China era uma. A contagem de tempo no Oriente Médio era outra. Os dias, os meses variavam de 20 a 35 dias. Então, às vezes, nós nos perguntamos, como é que pode ter vivido 1000 anos, como conta o texto bíblico? Porque a contagem de tempo era diferente. O ano podia ter 300 dias, 400 dias. Ainda estavam aprendendo a contar o tempo. E aprenderam. Construíram relógios de sol, construíram relógios de água, e aí começaram a contar o tempo. Por exemplo, o número 13 é o número do azar. Não é assim? Que a tradição ignorante da humanidade conta. Não, 13 dá azar. Por quê? Por quê? Porque na montagem de calendário, na construção, na observação que os cientistas faziam do calendário, alguém dividiu as sobras de hora em mais uma semana, mais outra. Então entendeu-se durante um tempo que era necessário ter um 13º mês do ano. Então, os contratos de negócio, tudo que nós fazemos hoje, eles faziam também. É uma das heranças, o negócio. Então, contava-se 13 meses. E os negócios eram pagos no 13º mês. E quando não se conseguia pagar, a culpa era de quem? Do mês. Vamos tirar o 13º mês, que aí nós resolvemos o problema. E tiraram. Por quê? O 13º mês acumulou dívida demais, eu não consigo pagar, ele dá azar. Ficou incrustado na nossa história. São as heranças da ignorância, do desconhecimento, que não influi nada em nosso conhecimento, mas tira mais um aspecto da sombra, do medo que nós trazemos quase que geneticamente do passado. Então, nessas terras onde vagavam os povos, vagavam os hebreus. Vagavam os hebreus desde quando? Desde os tempos de Adão, do folclórico Adão. 10.000, 11.000 antes de Cristo, esse povo já vagava por aí. E este povo fez, com a sua inteligência, uma união em torno deste vagar, deste caminhar, construiu uma ideia de perseguição crônica, que nem sempre é verdade, tem muito folclore na tal escravidão judaica, mas, por não ter uma terra e por ser um povo perspicaz, com um faro incrível para a ganância, por conseguinte ser perseguido, ele construiu uma ideia de tradição, de transformar todos os gestos do dia a dia, do comer, do lavar as mãos, tudo, sem exceção, tem um rito, tem uma tradição. E esta unidade cultural despertou uma excelência neles. Despertou, não que eles tenham recebido, foi incrustado naqueles espíritos vaidosos a ideia de ser um povo escolhido, de ser um povo único. E por isso começou a cultuar um Deus único numa terra de nômades e de deístas.
Um Deus para cada coisa, um Deus para cada dia, um Deus para tudo. E os hebreus com um Deus único. E este Deus único um dia disse a eles que eles tinham que vagar pela Terra Santa. Então, tecnicamente falando, 6.000 a.C., eles já estavam procurando esta terra, e assim eles vão. E vão construindo-se, reformando, construindo, organizando-se numa difícil tarefa de organizar uma sociedade sem terra fixa. E conseguiram, brilhantemente conseguiram. O poder geral, estou passando ligeiro, sobre 8.000 anos, 9.000 anos de história. O poder geral desta organização estava nas mãos dos juízes, no Sinédrio. Estes zelavam com extrema autoridade e violência sobre o povo. Mas violência. A lei era cega, absolutamente cega, o que fazia para eles uma tradição, um orgulho. A nossa lei é cega. E o temor reprimia o povo. A repressão tornava o povo obediente, cegamente obediente. Ovelhas acompanhando e caindo no despenhadeiro sem perguntar. Vamos sair daqui e vamos para lá. Vamos. Uma grande seca levou-os para o Egito. Vão para o Egito, ficam no Egito 100 anos. Vem um povo nômade, invade, os íxodos invadem o Egito, escravizam os hebreus. E ficam lá, depois sai de novo. É assim. E hoje eles invadem a terra alheia, usando o mesmo artifício. Povo escolhido de Deus. Até que, mais ou menos, como não tinha calendário, é mais ou menos 60 a.C., sob o comando de Pompeu, o grande líder romano, Roma invade aquela região e domina o povo hebreu. O poder de Roma concentrava-se numa palavra, numa expressão e 2 letras, que a Igreja Católica utiliza, dentre outras coisas que ela herdou do poder romano. Nas igrejas tem, nos vitrais, nas roupas dos padres, dos bispos, tem também este símbolo, que significa submissão absoluta, poder total. Pax Romana, a paz romana, que é simbolizada por uma letra P e um X. Aquele PX que a igreja usa vem daqui, vem de Roma, da Pax Romana. Lei absoluta, submissão e poder do romano sobre o não romano. A mesma coisa, a mesma ideia que a Igreja Católica usou durante a Idade Média e vem iludindo o povo até hoje com esta Pax Romana. E esta Pax Romana é aplicada por quem? Ela é aplicada pela presença constante no gigantesco Império Romano, o primeiro grande império no mundo ocidental. Império significa domínio político, domínio militar, domínio cultural, domínio social. Conquistar, como Alexandre fez, é outra coisa. Chego, invado e vou embora. A permanência. 500 anos de poder absoluto. Então, quem é o instrumento? Nós não tínhamos internet, não tínhamos telefone, não tínhamos televisão. Como de Roma, uma pequitita cidade, no meio do Lácio, domina toda a Europa e o norte da África, através de uma extensa rede de violência representada por uma expressão que vai aparecer mais adiante da nossa fala, mas está em uma lindíssima, belíssima passagem do Evangelho de Jesus.
legião. Legião é uma organização militar, é um grupamento militar com 5.000 soldados. Imaginem, Juiz de Fora, ter 5.000 soldados tomando conta de qualquer movimento de seus habitantes. Os fantásticos legionários romanos. E aí nós perguntamos como esses soldados tinham tanta fidelidade e nunca tinham ido a Roma. De onde vem este maior exército do Ocidente? Então, rapidamente, funcionava assim. Roma conquistava uma determinada região, jogava ali o seu exército. O seu general comandante ficava ali, toda a hierarquia estava ali, presente. Era o braço armado de Roma. Sabe aquele cumprimento que o romano fazia? Mão no peito, bate no coração? Ave César morituro te saluto. Salve César, saúda César, aquele que por você morrerá. E morrerá mesmo. Este homem chega na cidade e avisa, proclama: de tanto em tantos anos viremos buscar as crianças com mais de 5 anos. Mas não tinha calendário, então marcava na porta da casa do líder, uma estaca cortada. Quando a criança atingir aquele lugar, será levada para Roma. E vai servir a Roma mundo afora por 25 anos. Uma criança que é tirada de casa, em média, com 5 anos, e 25 anos depois ela não se lembra de onde veio. Ela vai rodar o mundo guerreando por Roma, com a esperança um dia, se sobreviver, de chegar a viver em Roma, ou receber um soldo, e receber também uma terra conquistada, onde ela serviu os últimos 10 anos, e ali se tornar fazendeiro e viver para sempre até que a morte o leve. Numa vida média, ela serviria 25 anos. Saiu de casa com 5, 30 anos. Vida média de um romano, 30 anos. Média, quer dizer, ela jamais voltaria para casa. Então, o que me move? Emmanuel nos pergunta sempre em suas mensagens. Quando você sai de casa, o que te move? Para que você sai? Por que você sai? Com qual objetivo? Então, nós saímos com um objetivo. Ser melhor a cada dia. O romano saía com que objetivo? Representar Roma o melhor possível. Isso significa manter Roma pujante, para que eu amanhã viva em Roma. A política romana pode ser pensada, resumida, com uma observação. Veja o circo romano, a arena, onde milhares de pessoas eram mortas o dia inteiro, o tempo todo, tal, em festas comemorativas. Todo tipo de gente morria ali. Sangue, poder. Sangue e poder. Sangue, poder, submissão. Sangue, poder e submissão. É isto. Isso é Roma. Sangue, poder e submissão. Domínio para ter o poder, ser e submeter a população. Quem for contra, eu mato. E aí tem um código de ética, o famoso direito romano constitui isso aí e é executado na arena. Cometeu crime, vai para a arena. Cometeu falha, vai para a arena. Cada um morre de acordo com o seu nível social, mas morre na arena. Esta devoção fanática nesses dois mundos, hebreus de um lado, romano de outro. Aí nós temos os povos vão aprendendo a ser exatamente assim, poderoso com a religião, poderoso com o gládio. Gládio e religião, as duas armas que oprimem o povo. E essa devoção fanática, não por inteligência, mas por medo de morrer, essa devoção fanática, ela vai fazendo com que as pessoas se unam entre os iguais para garantir a sua sobrevivência. Então eu vou apoiar Roma, eu sou escravo de Roma, mas eu vou apoiar o meu Senhor para que eu viva o máximo possível. E vou o quê? Levar para o lixo da sociedade aquele que pensa o contrário. Cria-se uma sociedade
preocupada, dedicada a eliminar os diferentes. Aí nós perguntamos, como pode um escravo matar o outro escravo? Porque ele é diferente de mim. Ele é escravo, mas não é fiel ao meu Senhor. Então, eu, eliminando-o, eu me torno preferido do meu Senhor e tenho chance de acordar e comer e dormir e, quem sabe, até ter uma mulher amanhã. Aí está a segregação. Aí começa a se construir o conceito de liberdade que nós tanto falamos. Nós queremos liberdade, mas queremos com os nossos pares, os nossos iguais. E queremos eliminar os diferentes. E fazemos hoje com o instrumento da internet. Sai daqui, gay, sai daqui, negro, sai daqui, fulano, sai daqui com esse cabelo esquisito, sai daqui, seu espírita, filho do demônio, porque eu sou do povo de Deus. Olha a herança vindo de lá, vindo de escombro. É deste mundo polarizado, é neste mundo polarizado que nasceu Jesus, sob o governo de Herodes. O Herodes, o grande, Herodes o primeiro, Herodes o louco, Herodes o paranoico que não conseguia dormir porque via serpentes por dentro da sua casa, por dentro, no meio das suas roupas de cama, dos seus lençóis, tomava todo tipo de droga para tentar dormir e matava com uma alegria incrível. Matava com um prazer fantástico. E do outro lado, o grande César, Otávio César Augusto. Mas, como Humberto de Campos disse, Roma foi tomado de um silêncio, Roma foi tomado de uma paz, de um progresso científico, cultural, que durou 70 anos antes do nascimento de Cristo, até uns 40 anos depois. E acabou-se. A espiritualidade se preparou o planeta para receber aquele espírito. Por quê? Porque nós éramos bons? Não. Nós continuamos segregando, matando os diferentes. Mas por quê? Aquele espírito que aqui se chamou Jesus Cristo se preparou por quase um século da Terra, tempo da Terra, um século, no plano mais alto, reduzindo a sua aura, o seu campo energético, humilhando-se espiritualmente, para que o seu corpo material suportasse a energia que daquele espírito emanava. Vejam a grandeza. Nós estamos falando de um espírito que reencarnou aqui há mais de 2000 anos. Foi a última informação que nós temos dele e não conseguimos entendê-lo até hoje. Tem espíritas medíocres, querendo estudar o Evangelho sem a sabedoria de Jesus. Então vão fundar uma outra religião para eles. Porque nesta eles não podem tocar, porque ela não é deles. É do Cristo. Esse espírito se prepara, se compacta. Por isso, o campo vibratório de onde ele iria viver teve que ser melhorado, mesmo que a população não merecesse tanto, não tivesse capacidade assim. E ele desce à terra. E ele chega à terra, no governo de dois loucos, numa sociedade polarizada. Jesus era filho do viúvo José o carpinteiro. E é importante falar a profissão, e já vou explicar por quê. E de uma menina, de uma mocinha, chamada Maria. José tinha 3 a 4 ou 6 filhos. Porque nós só vamos ter informações precisas a partir da dominação romana. Porque os romanos faziam o censo. Eles contavam, escreviam, anotavam, e esse grande volume desta informação ainda é objeto de estudos. E José se casa com Maria. Era a ordem natural dos fatos. Era a ordem natural da sociedade. A menina se casar com um homem, não é que fosse velho,
como nós queremos olhar, com esse olhar maldoso, interesseiro, materialista que nós temos hoje. Casou com um velho, que é para o velho se aproveitar. Não! José, o carpinteiro, não era tão velho assim, porque ele era chamado de carpinteiro, não de José, o velho. Ele devia ter uns 30 anos, acabado. Não tinha recurso, não tinha remédio, comia o que tinha, criava seus filhos sozinho. José se casa com aquela menina, prometida a ele pelos pais dela. Por quê? Porque eles queriam ficar livres dela, é machismo. Não! Porque se ela não se casasse com um homem de profissão, ela corria gravíssimo risco de ser escravizada pelos romanos, como eram todas as moças e moços sob o domínio da loba. Se não caísse na desgraça da sociedade romana, seria explorada pelos homens do Sinédrio, que usavam e abusavam das moças, escondidos nas suas vestimentas religiosas, tal qual acontece hoje, e ainda teria os bens, poucos, tirados pelos homens do Sinédrio. Então casou-se com ele. E José, aquele homem que a história religiosa quase não fala sobre ele, inclusive dizendo que ele não era o pai de Jesus, ofendendo a dignidade, ofendendo as leis de Deus, porque para gerar uma criança tem-se que ter um homem, uma mulher, um útero, um óvulo, um espermatozoide. Acima disso é mentira, é farsa. E não há exceções nas leis de Deus. Esse homem modesto sabia, no centro da sua alma, que ele era o coadjuvante do mais espetacular fato da história humana, o nascimento do Cristo. E Maria sabia, ela tinha ciência que aconteceria com seu filho. Ela não sabia dos fatos como nós temos, mas nós temos intuições. E a nobreza daquele caráter da jovem a fazia esperar. E um dia, Gabriel, o Espírito, chega para ela e diz assim: Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós dentre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, pois dele nascerá Jesus. Está aí uma das primeiras comunicações espirituais. O restante que se agregou na chamada oração da Ave Maria é mais uma farsa, mais uma invenção da religião. Ave Maria, cheia de graça. Graça é o dom de Deus. Não é graça de alegria. Graça é o dom de Deus. Salve Maria, cheia de dons de Deus. Bendito seja vós dentre as mulheres. Bendita seja vós dentre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, que dele nascerá Jesus. E a rudeza era tanta, que a vida era muito curta. E durante esse curto tempo de vida, os 30 anos da vida média, Jesus trabalhou exclusivamente ao lado de seu pai na carpintaria. Jesus, o carpinteiro, assim era conhecido, assim está registrado nos anais de Roma. Este menino trabalhou ali. E tem uma passagem delicadíssima, ele criança brincando, José trabalhando e tal. José fez uma escada. Lembre-se que não tinha ferramenta. Era uma serra tosca e um enxó. Machadinha e acabou. E muita força bruta. Ele constrói uma escada, José constrói uma escada e põe
encostada na parede. Como eles diziam, para a madeira acostumar. Se ela ficasse deitada, ela entortava com o chão. Punha na parede, subia-se e descia para garantir a segurança. Quando José olhou, aquele menininho estava subindo no alto da escada. Desça daí, Jesus, desça daí, que você está fazendo aí? Ele respondeu, eu quero ver o que tem mais longe. E desceu. Ele já mostrava o seu olhar. Ele já mostrava a que vinha. E como sempre mandava a tradição, aos sábados, ia-se para a sinagoga. Local de reunião social, onde as pessoas conversavam, onde se falava, onde a comunidade se reunia para estudar os costumes, ouvir os rabinos, refletir e aprender. José e Maria iam juntos. Pequenininho, lá vai Jesus. E ele entrava na sinagoga e entrava correndo, como se ali fosse a casa dele. Ele estava já nos passos da sua missão. E um dia, um velho judeu, é uma das primeiras notícias que a gente tem dele, de Jesus oficialmente, o velho judeu chegou, olhou para Jesus, sentou ele no colo e falou com ele assim, menino santo, como você pretende mudar o mundo, filho de Deus? Onde você vai mudar o mundo? O menininho olha para o velho Simeão e bate no peito dele, em cima do coração dele. E ali ele dá a primeira notícia, onde era o campo de luta de cada um de nós. O velho judeu, enraizado no estudo da Torá, das tradições, não entendeu, mas logo depois que desencarnou, ele recebeu a notícia no coração. É aí que nós vamos mudar. E a cada passo da sua infância, cada passo que Jesus dava, ele ia mostrando a que vinha, ele ia mostrando que estava lançando as sementes para um novo reino, despolarizado, nem o lado romano, nem o lado hebreu. Depois da Revolução Francesa, só para sintonizar, surgiu a expressão direita e esquerda. Porque na Assembleia Constituinte, na França, os que apoiavam o rei ficavam à direita. Os que eram contra ficavam à esquerda. Então criou-se essa metáfora, direita e esquerda. Na época do Cristo não existia. Você tinha romano e judeu. Então, nem romano, nem judeu. Como diz o meu queridíssimo Herculano Pires, o caminho do meio é o caminho do reino. O meio não é o meio termo, não é o em cima do muro, é o caminho do equilíbrio. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se interferir nisto, tem que ser evitado. É o caminho do meio, o caminho entre o equilíbrio. Entre a violência romana e a exclusão judaica, Jesus ensina, demonstra a brandura, a concórdia, o pacifismo, a igualdade entre todos. Em todas as passagens da vida de Jesus, dos ensinos, dos chamados milagres de Jesus, é esta a lição. Talvez, às vezes até penso, me perdoe a grosseria, que as curas eram apenas para chamar a atenção e dar uma oportunidade àquele infeliz doente. O importante estava no que viria depois, na fala de Jesus, na lição que chega até nós. É brandura, concórdia, pacifismo e igualdade entre todos. Então não se pode admitir um espírita defender a violência em qualquer dos seus níveis. Eu costumo dizer que a única força que o espírita deve e pode, mas deve cultivar em si é a força de vontade para melhorar. No mais, não. Não. Quando eu falei
Preste atenção nessa expressão, legião. Um dia Jesus estava caminhando, vou passar rápido, um dia Jesus estava com seus amigos caminhando e tal, e veio para cima dele um jovem enlouquecido, todo sujo, marcado de corte, doente e tal, coisa, imundo. E gritou para ele, o que você quer comigo, filho de Deus? Me deixe em paz. Me deixe em paz, me deixe aqui. Jesus olhou para ele, era o jovem possesso, o jovem obsesso. Quem é você? Ele respondeu, eu sou a legião. Quantos são os legionários? De 5 a 6 mil. Não é apenas uma expressão adjetivada. Nós usamos expressões que fazem sentido. Está na internet, então eu já sei onde está. Eu adoro o materialista, eu só acredito no que eu vejo. Então me dá seu celular para mim, porque não serve para nada. Você não sabe o que tem aqui e como você conversa com os outros, porque está na nuvem. Eu sou a legião. Usando o raciocínio de então, aquele jovem era obsediado de 5 a 6 mil espíritos. Só isso. E ele olhou para Jesus, me deixe em paz. O jovem olha para o lado, lá no meio do mato, uma vara, ou seja, um grupo, um número enorme de porcos. E Jesus falou, deixe-o. Legião, deixe-o. E aí a legião responde, então me deixe ir para os porcos. Vá. Aqueles espíritos deixaram o menino e invadiram os corpos dos porcos, que saíram em disparada para o abismo e se lançaram ao mar. Aqueles espíritos queriam exclusivamente o quê? Fazer o quê? O mal. Então vão fazer com seus semelhantes, os coitados e infelizes dos porcos. Veja o nível de espíritos que habitavam a terra, que Jesus, essa alma gigantesca, grandiosa, teve que enfrentar em nome da semeadura da paz. E o menino então pediu a ele, Senhor, deixe-o segui-lo. Não, volte para a sua casa, volte para os seus familiares, volte para a sua aldeia e ensine o que você aprendeu aqui, o perdão, a delicadeza, o amor, a bondade. Jesus está ensinando o semeador a semear, voltar para dentro de casa, fazer a grande revolução no coração e não sair peregrinando o mundo afora como se todos pudessem fazê-lo. Mais adiante, ele encontra a mulher sendo acusada de adultério. Eu sempre me perguntei, quando os homens gritavam, ela vai ser apedrejada porque ela é adúltera. Eu falei, cadê o parceiro dela? Ninguém traz sozinho. Acusaram por quê? Por exclusão. Acusaram, usaram aquela pobre mulher que a igreja adora chamar de arrependida. Do quê? Do quê? Eles queriam fazer a maldade para, no seu rito, cumprir a tal lei que eles diziam que era de Moisés e incriminar Jesus. E Jesus pergunta, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Chamou a consciência, visite-se, analise quem é você antes de acusar alguém. E aí, os acusadores, como sempre, ratos, saem pelos cantos e fogem. E ele olha para a mulher e diz, eu não te acuso. Vá e não erres mais. A expressão pecar é o erro moral. Então, não peques. Não é o pecado da igreja que a igreja inventou, pelo amor de Deus. Vamos despir desses folclores ultrapassados, chegam a ser ridículos. É o pecado moral, aquele que atinge, aflige as leis de Deus. Ela se levanta e segue adiante. Perdão, amor e assim por diante.
com seu corpo na cruz, Jesus mutilado na pior das sentenças. A morte na cruz para um homem saudável, como era o Cristo, demora de 3 a 4 dias. Morre-se por asfixia, desidratação e etc. Mas, basicamente, por asfixia, pelo corpo estendido, a perna cansada, porque aonde se apoiava o pé era uma prancha em descendência, então o pé escorregava. Não se pregava o peito do pé, pregava-se o tornozelo. Inclusive, no Museu Judaico lá em Israel, de crucificação, tem, incrivelmente, um resquício de um corpo humano com um cravo nos tornozelos. A dor brutal. O prego nos pulsos, porque se fosse na mão, a mão rasgaria, então pregava aqui, onde passa um fecho de nervos enorme e consegue segurar o corpo. Mas amarrava-se a cintura para não pender, então arriava o corpo. E a pessoa morria por asfixia. Era uma morte brutal, brutal. Jesus estava ali, morrendo. E vejam bem, as mortes eram em número violentíssimo, um processo enorme, muita gente. Jesus estava ali morrendo. Ele olha para baixo e vê o povo. E ele fala o quê? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. No momento crucial, ele nos dá materialmente a sua última lição, do perdão. E nós não conseguimos perdoar aqueles que nós julgamos diferentes. Em cada fato, um exemplo e uma lição exemplar. E seus discípulos saem pelo mundo. Seus discípulos saem levando a boa nova. E a voz do egoísmo romano, do racismo hebraico, da exclusão, vai sendo abafada pelo sussurro de perdão que brota do Calvário. O Pai nosso, que estás nos céus, iguala toda a humanidade que teve ouvidos de ouvir. Os reprimidos e abandonados do caminho se sentem, descobrem, percebem que são iguais, embora a lei e a religião diga que não. E fortalecidos por essa fé de igualdade, de esperança em um novo reino que viria, que eles enxergam, começa a se movimentar silenciosamente nas catacumbas, nas noites silenciosas, nas reuniões familiares, dos cultos dos lares, se livrando da opressão e desafiando o poder da loba e dos Césares e do Sinédrio. E o Sinédrio cai na poeira do templo. E o povo de Israel desaparece, se dissolve. O grande povo hebreu desaparece por quase 1.500 anos, só vindo a ser novamente observado já no início, na metade do século XIX, sufocado pela poeira. A partir do ano 30 depois de Cristo, o crescimento dos convertidos vai se avolumando de uma maneira tal que Roma começa a ficar apavorada e as penas, os castigos nas pequenas vilas já não era suficiente e começam a construir, a partir exatamente do ano 30, esse dado é preciso, já no calendário romano, começa a construir o circo, que é chamado de arena, porque o piso era de areia. Os circos vão se proliferando pelas cidades e os convertidos vão sendo mortos sucessivamente. O sangue dos convertidos vai se misturando com a areia e os séculos de martírio vão se prolongando e a cada espetáculo numa arena cada vez maior, até chegar ao grande circo de Roma, os Césares foram se alternando no trono. E cada um deles que chegava e via o volume de convertidos cada vez maior,
indo enfrentar as feras, cantando. Homens, mulheres, velhos, crianças entravam pelo grande circo, pisando a areia molhada, enfrentando leões, tigres, elefantes, ursos, todo tipo de látego, espadas e etc., cantando. Seus copos imolados em petróleo, ateado fogo, cantando. E os Césares se apavoravam. E o império, o grande império romano, tombou pela força do amor, pela força do perdão, banhados pela serenidade que Jesus espalhou pelo mundo. A lei de ação e reação fez com que os bárbaros voltassem para dentro dos muros de Roma, viessem dos lugares das florestas mais longes da Alemanha e entrassem pelos muros de Roma e corromperam a cidade dos orgulhosos. Roma cai de joelhos no cântico vindo das arenas, pela voz dos cristãos e na espada dos seus semelhantes. E Jesus? Jesus segue inabalável por séculos afora. Chega à nossa casa do caminho através do grande codificador Allan Kardec, que nos conclama a uma enorme responsabilidade. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Obrigado. Fiquemos com Deus.